Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí, você já está acostumado. Hoje é quinta-feira, você sabe como que Deus tem usado esse programa para falar com você. E hoje tem uma novidade, tem um quadro novo aqui, hein? Tem um quadro novo, fica aí até o final para você saber qual quadro, um quadro muito bacana, além dos quadros que você já conhece. Para começarmos bem, dá o like aí, dá o like e compartilha para os parentes, para os amigos. Vamos lá, a TV Ágape começou, primeiro quadro, nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, toda a TV Ágape estamos aqui nesse quadro para falar de assuntos que nos edificam, onde a gente aprende muito. Toda semana também tem um convidado especial e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a nossa advogada Débora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação, vai ser um assunto importantíssimo que vai te acrescentar muito. Débora, aperta a minha mão aqui, prazer ter você aqui com a gente. Cumprimento o pessoal para a gente já dar início ao nosso bate-papo. Boa noite a todos. Pastor, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer estar participando com vocês mais uma vez aqui da TV Ágape. Que bom. Dá um abraço no Franklin, nos meninos. Sim. A Débora, ela é membro aqui da nossa igreja, uma pregadora da palavra e, juntamente com a sua família, tem somado muito aqui com a gente. E como eu disse, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Vamos falar de alguns assuntos aqui voltados para essa área que certamente vai ser bom para você, porque de uma forma ou de outra, todos nós estamos nos comunicando. Quando fala de comunicação, não é só o pregador, não é só o político, não é só aquele que depende da voz. De uma maneira ou de outra, todos nós estamos nos comunicando a todo tempo. Ô Débora, para a gente dar início aqui, quais as maiores dificuldades da comunicação atual? Hoje nós vivemos em um tempo de tudo no 2x, né? Velocidade 2, e nós aceleramos áudios no WhatsApp, no Instagram, e nós vivemos nessa correria porque hoje nós não temos tempo de ouvir os outros. Nós queremos falar e falar e falar, e a maior dificuldade que a gente tem observado é que nesse falar, a gente fala o que a gente não sente, a gente fala muitas vezes até o que a gente não vive, não acredita, porque a gente só quer despachar informações. Mas a comunicação, ela é algo extremamente necessário, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja até mesmo congregando na igreja, nós temos que saber falar. Até porque nós fomos chamados para isso, para anunciar o amor de Cristo, para anunciar o Evangelho e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje, uma das dificuldades que nós percebemos muito é que as pessoas têm muito receio daquilo que o outro vai pensar dele. Ah, mas se eu falar, o que os meus amigos vão pensar? Se eu falar... E com esse receio, as pessoas não se preparam. Elas se escondem, né, atrás dessa justificativa de eu não sei falar e se limitam a isso. E um exemplo que nós temos foi Moisés, que quando foi chamado... A dificuldade na fala, A dificuldade na fala fez ele recuar. E hoje nós temos diversos cursos, diversos treinamentos em que as pessoas elas podem se habilitar a falar. E se nós temos um chamado que é o de falar, que é o de anunciar, nós não podemos recuar por ficar com receio daquilo que os outros pensam. A comunicação, Débora, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa, porque se você não souber se expressar, como que você vai ser ouvido? Então, independente se a pessoa precisa da comunicação para falar, como é o meu caso, mas dentro do seu trabalho, da sua família, você tem que saber se expressar, tem que saber da sua opinião. E é um assunto que eu gosto muito, Débora, porque eu tenho dificuldade na fala desde novinho. Então, quando Deus me chamou para o ministério, eu me identifico muito com Moisés. Falei, Senhor, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou ministrar a palavra com tanta dificuldade na fala? E é uma área que eu me dediquei muito, eu li muito, me preparei muito, porque se a pessoa, como você mesmo disse, se ela não tiver seu ponto de vista e coragem para falar, pensando naquilo que os outros vão dizer, como que ela vai expressar a sua opinião? Ô Débora, mas como que nós podemos então ler, entender e explicar um assunto? Como que a gente coloca essa oratória em prática aí? Até aproveitando o curso que o senhor aplica aqui na igreja, a hermenêutica, que ela é a interpretação de textos, especialmente quando nós aplicamos ela na interpretação bíblica,
Nós sabemos que quando nós lemos um texto bíblico, tem ali uma revelação que o Senhor traz para nós, ministra sobre as nossas vidas, para que nós possamos levar aos outros. Porém, tem todo um estudo por trás também. Verdade. Entender o porquê daquele texto, para quem que ele foi escrito, por quem que ele foi escrito, para que assim a gente consiga ministrar a palavra de acordo com a intenção que ela foi colocada ali na Bíblia. E hoje, todas as vezes que nós pegamos algo para fazer, nós temos que ter a consciência de que muitas vezes nós somos o contato mais próximo que alguém que está nos ouvindo vai ter daquele assunto. É verdade. Talvez você vai ser a única pessoa que alguém vai ter oportunidade de ouvir falar de Cristo. Então, é uma responsabilidade muito grande você falar de qualquer assunto, especialmente quando envolve fé, porque você tem ali o poder, o domínio, ou de matar ou de edificar uma vida. Verdade. Então, é necessário que a gente realmente pegue o texto e busque no Senhor o que Ele quer ministrar sobre aquilo. Mas que por trás façamos um estudo, que a gente realmente busque. Muitas vezes a gente aplica muita religiosidade. A gente lê o texto e fala, não, se Deus quiser eu vou falar sobre isso. Deus quer que fale, mas assim, tem né? a teologia, tem todo o estudo que você pode aplicar ali para buscar na essência aquilo que realmente Deus quer falar aos nossos corações. E como a Débora disse, eu umas 2 vezes ao ano eu dou um curso aqui para o pessoal, ensinando como ler a Bíblia e interpretar a Bíblia de maneira correta, porque nós temos ali a diferença de tempo. Tem livros na Bíblia que foram escritos há 3.000 anos. Nós temos a diferença da cultura bíblica, que a Bíblia é na cultura do Oriente Médio, e nós temos também a linguagem. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, 2 línguas praticamente extintas, e no Novo Testamento grego. Então, se você não tiver esse preparo que você está falando aí, as pessoas pegam o texto e pulam o córrego, que a gente diz, que entre eles e nós tem uma lacuna. É aí que vem o estudo para você não atropelar aquilo que a Bíblia quer dizer. O que é aplicar o texto? É você falar nos dias de hoje aquilo que Deus já falou lá atrás. Mas Sim. Isso é só com o estudo que você falou. Sim. Ô Débora, e qual que é a importância da gente se comunicar de forma clara? Muitas vezes, pastor, nós tentamos, falar de uma forma mais difícil, usando palavras assim bem elaboradas para chamar a atenção, para que as pessoas elevem a nossa moral, mas nós precisamos entender para quem nós estamos falando. E um exemplo claro é aqui na igreja, nós temos pessoas muito instruídas, mas também temos pessoas sem instrução nenhuma. Então, chegar aplicando todo aquele vocabulário carregado, a pessoa vai sair daqui sem saber do que falou e não vai ter sido ministrada. Então, nós precisamos, antes de começar a falar, saber para quem nós estamos falando. Fazer uma leitura do público, né? Sim, sim. É como um estudo de mercado. Vai abrir uma empresa, quem vai ser meu público-alvo? Então, se nós estamos na igreja para falar, da mesma forma, isso se aplica a uma reunião de trabalho. Eu vou me reunir com os diretores da empresa. Qual a forma que eu devo falar com os diretores da empresa? Hoje eu vou me reunir com o pessoal que é do chão de fábrica, o pessoal que pega mais ali no pesado. Eu posso ter uma linguagem menos formal com eles e é dessa forma que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes, pastor, a gente precisa entender que não é só o falar, é permitir que as pessoas que estão ali me ouçam e me entendam. A gente fala muito de oratória e, obviamente, é um assunto extremamente importante, mas nos dias de hoje, na agilidade que a gente está, na celeridade que nós estamos, nós precisamos ter a consciência da escutatória, que é parar e ouvir. Muitas vezes a gente também tem um chamado de pregar, de falar, nós não queremos sentar para ouvir. E uma vez eu ouvi uma frase que se você não senta para aprender, você não pode se levantar para ensinar. Então, nós temos que ter muito consciência disso, que antes de usar a minha oratória, eu tenho que usar a escutatória, que é realmente assimilar, aprender, buscar a ter entendimento e ter muita empatia com quem vai me ouvir. Porque você pode chegar em determinado local, se engrandecer, falar palavras lindíssimas, mas que vai deixar as pessoas saírem vazias. Então, eu acho que até na comunicação, a humildade, a serenidade no falar é o que muda todo o contexto. O maior exemplo disso, Débora, é Jesus. Jesus falava de coisas
profundas, profundíssimas, usando semente, usando as aves do campo, usando coisas simples. Olha que sabedoria que Jesus nos ensina na arte da comunicação. Aí quando ele vai falar com um religioso igual o Nicodemos, aí ele já entra mais profundo, falando da história da serpente que foi levantada no deserto. Então Jesus, ele tinha esse feeling também de usar as palavras certas para o público certo. Por isso que ele é o maior que referência como pregador. Sim, sim. E já caminhando para o fim, Débora, qual que é a diferença de falar em público e falar para o público? Que tem diferença nisso. Explica para nós aí, por favor. Sim. O falar em público é eu chegar onde tem pessoas reunidas e simplesmente falar o que eu quero e soltar a minha opinião. Mas o falar para o público é quando eu me envolvo, quando eu tenho consciência do que aquelas pessoas estão ali vivenciando, do que elas realmente estão buscando e interagir, realmente me entregar para aquela comunidade. E hoje é algo também que é uma fraqueza muito grande nossa, né? Uma deficiência que muitas vezes nós temos, que é o falar. Eu vou simplesmente soltar a minha opinião, sem interagir, sem me envolver, sem ter consciência de se aquilo vai afetar ou não. Muitas vezes a gente até fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mas eu tenho que me responsabilizar pelo que a pessoa entende, porque talvez para mim é uma brincadeira, para outra é uma ofensa. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E, ao trazer esse cuidado, nós lembramos muito que, quando Jeremias foi chamado, ele disse que não sabia falar. E antes eu até interpretava isso, eu falava, gente, como que a pessoa vai falar para Deus? Eu não sei falar. Chega a ser irônico. Mas eu vejo hoje como uma profunda humildade de reconhecer que, para falar de Deus, é como se a gente nunca soubesse falar. Então, muitas vezes, nós não iremos pregar uma mensagem, nós seremos uma mensagem. Porque a comunicação, a oratória, obviamente, ela é verbalizada. Mas para outros, eles vão se inspirar simplesmente na postura. Há pessoas que, se hoje o Senhor parar o ministério, um monte de gente vai parar, mas são pessoas que nunca falaram com o Senhor. Então, a comunicação, ela vai além daquilo que eu falo, ela vai além da forma que eu fico me expressando em vídeos, áudios. Ela também é o meu estilo de vida. Eu consigo levar alguém a conhecer a Cristo ou levar alguém a pegar raiva de Cristo simplesmente com o meu estilo de vida. E nós que somos cristãos, nós que aceitamos o Senhor e fomos resgatados por Ele, nós temos que ter esse tipo de consciência, que o tempo inteiro nós estamos comunicando com o mundo. Quando falo que nós somos o sal da terra, é justamente trazendo para o lado da comunicação isso, porque o sal, ele é para dar gosto, mas ele também é para causar sede. E se hoje nós não causamos sede, se as pessoas não sentem vontade de conhecer a Cristo, pela nossa convivência, pelo fato de sermos sal, tem algo falhando nisso. Tem uma frase que diz que nós somos a Bíblia, a nossa vida é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Sim. Né? Sim. Ô, Débora, muito obrigado por essa riqueza de conhecimento aqui, por esse acréscimo nesse assunto tão importante. Quero agradecer, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Obrigado por tudo que você tem feito aqui pela família Ágape, você é uma bênção. Despede aí do pessoal que deixa as últimas considerações para a gente já encerrar esse bate-papo aqui. Sim. Quero muito agradecer, pastor, mais uma vez, né, todo o cuidado, todo o carinho que o senhor tem sempre comigo e com a minha casa, o zelo, o amor e realmente a doação que o senhor faz em relação a nós. E para encerrar o assunto da comunicação é que hoje eu li uma frase e eu carrego ela comigo, que é: nós precisamos desacelerar para nos mantermos em movimento. Então nós precisamos parar de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de ouvir áudio rápido, e eu falo por mim, que eu só ouço áudio no 2, mas realmente parar um pouco para interagir, para se doar, para entender aquilo que nós estamos fazendo e falando e aplicar a nossa vida realmente, assim como o senhor disse, como se fosse a Bíblia que muitas pessoas estão lendo, como se fosse tudo aquilo de Deus que alguém algum dia vai ter. E que quando nós formos ser usados, quando nós formos abrir as nossas bocas, seja no louvor, seja para ministrar, seja no trabalho,
que sejam lábios que edifiquem, não lábios impuros, né? Mas que sejam lábios que edifiquem, que realmente leve esperança, força, que leve mais de Deus a cada um. E muito obrigada, pastor. Para mim, para minha casa, é uma honra fazer parte da Ágape. Aperta minha mão. Obrigado, Débora. Pessoal, fica aí, tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Obrigado, Débora, pela sua participação. Vamos para o quadro novo que eu te falei? Vamos lá, um mistério. Vamos descobrir qual que é o quadro novo. Olá, meus amigos. Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez e agora com um quadro novo, uma novidade aqui na nossa TV Ágape, porque nós estamos sempre querendo inovar e trazer muito de Deus para o seu coração. Vou inaugurar aqui hoje um quadro chamado Passagens e Personagens Esquecidos. Nós temos muito hábito de falar de grandes personagens, de grandes nomes, aqueles que foram papéis fundamentais aí na história, aqueles que têm funções importantes no decorrer de toda a trajetória bíblica. Mas eu acho interessante também nós falarmos daqueles personagens que muitas vezes sequer são citados ou conhecidos, né? Ou então de passagens não tão convencionais dos grandes personagens, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre Noé, automaticamente nós lembramos da Arca de Noé. Quando nós falamos de Moisés, automaticamente a gente lembra ali do Egito, né, das pragas, dele passando ali no Mar Vermelho. Quando a gente fala, por exemplo, de Pedro, da grande pescaria, e por aí vai, né? São diversos outros personagens e passagens que são muito lembradas por nós. Mas existem passagens que não são tão comentadas, que também são importantes. E, como eu disse, personagens que também precisam ser conhecidos por nós. E essa é a nossa intenção com esse quadro de agora. Hoje, acabei de citar nosso querido Moisés, mas não gostaria de falar sobre uma grande história em que ele está envolvido, né, que já é muito conhecida. Mas gostaria de falar sobre a parte da vida conjugal de Moisés. Não sei se você sabe, mas ele foi casado com uma mulher chamada Zípora. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida dela, porque foi algo que me edificou bastante e eu acredito que possa edificar a sua vida também. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 2, você vai ver aquela passagem onde Moisés, ele foge, né? Ele sente medo porque ele é descoberto, aquele assassinato dele é descoberto e ele fica com medo. E ele foge para um lugar chamado Midian. E quando ele chega nesse lugar, ele fica junto ao poço. E ele percebe 7 moças ali se aproximando para juntar e para dar água de beber ali para os seus rebanhos. Só que, infelizmente, alguns pastores que estavam ali acabam expulsando essas moças e ele vai defendê-las. Moisés tinha essa personalidade de querer defender, né, de fazer algo ali por outras pessoas. E ele vai defendê-las e dá o de beber para aqueles rebanhos daquelas moças. Elas eram filhas de Jetro, né, que vai ser sogro de Moisés. E quando elas chegam em casa, elas comentam sobre esse fato e o sogro, né, o futuro sogro de Moisés, que é Jetro, fala: por que vocês não convidaram ele para comer aqui conosco? Então elas fazem isso, ele vai comer. E aí a Bíblia relata que mais pra frente ali, ele vai dar Zípora em casamento para Moisés. Então ele se casa com essa mulher, tem 2 filhos com ela, Gerson e Eliezer, e cria ali, né, tem a sua vida ali com uma midianita, né? Se você abrir a passagem no capítulo 3, especificamente, você vai ver que Moisés, ele encontra-se com Deus ali na sarça ardente. Passagem muitíssimo conhecida. Então, não é hoje o nosso foco aqui falar sobre ela, porque ela já é muito conhecida. Mas depois que Moisés ali se encontra com Deus, que ele tem os direcionamentos de como chegar até o faraó, de como falar, do que ele deveria fazer, do seu encargo, né, de liderança naquele momento histórico ali para o povo de Deus, ele pede permissão para Jetro, que é o seu sogro, para sair e regressar ao Egito. E o seu sogro permite. Vamos ler essa passagem para a gente entender. A partir do versículo 18, no capítulo 3 de Êxodo, você vai encontrar assim: Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor disse: volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei.
Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse, agora você é para mim um marido de sangue. Bem, depois disso, o Senhor deixou Moisés, né, e ele continuou ali o caminho. Bem, o que eu gostaria de falar com você sobre essa passagem? Não sei se você conhece, né, é uma passagem muito comum, né, muito comentada por nós. Como eu disse, as pessoas elas preferem focar mais nas grandes histórias dos personagens, mas isso aconteceu a Moisés. Moisés estava saindo do Egito e Deus irou com ele por um motivo. Ele não havia circuncidado seu filho. Se você abrir Gênesis 17, você vai ver que esse foi o pedido que Deus estendeu a Abraão, quando ele cumpriu, quando ele falou da sua promessa, né? Quando ele estendeu ali a sua promessa, a sua aliança e falou, você deve circuncidar todo o seu povo quando eles nascem, todos os homens, acho que no 8º dia, se eu não me engano, 8º dia depois do nascimento. E essas crianças, elas seriam circuncidadas e elas estariam então inclusas na aliança de Deus. Só que Moisés, o libertador escolhido por Deus, não havia feito isso com seus filhos, com o seu filho. E, infelizmente, isso irou a Deus. Então, a palavra fala, tem algumas traduções mais antigas, né, algumas traduções mais fiéis, que falam que Deus ficou irado com Moisés, que Deus ficou bravo com Moisés. E Zípora, que é a esposa dele, vai lá e circuncida o seu filho. Acho interessante a gente falar sobre essa passagem, porque depois ela fala assim, agora você é um marido de sangue para mim. Em outras passagens, você pode encontrá-la falando assim, agora você é um marido sanguinário, ou então, como você é um marido sanguinário para mim. Não se sabe ao certo por que Moisés deixou de circuncidar o seu filho, mas entende-se, pode-se compreender, que talvez seja para não desagradar ou não escandalizar Zípora. Essa passagem dela falando como você é sanguinário, é como se ela estivesse escandalizada, tipo, nossa, como você é complicado, como você é sanguinário, como você segue um Deus que gosta de deleitar-se aí no sangue, né? Se você pegar ao pé da letra. Então, Zípora, ela vai lá e circuncida o filho de Moisés para agradar a Deus, né? Para que a ira de Deus passasse sobre Moisés. O que nós podemos falar sobre essa passagem? Primeira coisa, não adianta nós querermos ser um grande instrumento na mão de Deus, se dentro de casa a gente não cumpre os princípios básicos que o Senhor já colocou diante de nós. A aliança da circuncisão, depois você lê em Gênesis 17 que você vai entender melhor, foi algo pedido pelo próprio Deus para o seu povo. Então, como é que Moisés queria ser um exemplo, queria ser um libertador lá no Egito, se ele não estava cumprindo os parâmetros que Deus colocou para aquele povo? Então, o primeiro ponto que nós precisamos pontuar, nós precisamos primeiro ser um exemplo em casa. Precisamos obedecer a Deus nas pequenas coisas dentro de casa, porque senão podemos correr o risco de desagradar o Senhor. Agora, falando sobre Zípora. Se você pegar a Bíblia, você não vai ver muitas coisas falando sobre ela. Poucas passagens citam a respeito dela, sobre a presença dela. E essa aqui fala diretamente sobre ela. Olha que interessante, ela quase não é citada e quando ela é citada é fazendo algo bom pelo próprio Moisés. Que nós sejamos pessoas assim, pessoas sábias, que quando são citadas em algum lugar, que elas venham ser pontuais para aquele momento, né? Se a gente parar para pensar, Zípora, ela não só salvou sua própria vida, mas como a vida do seu esposo, que seria Moisés, né? E olha que grande lição. Quando nós obedecemos à voz de Deus, nós podemos não só salvar as nossas vidas, mas as vidas daqueles que caminham conosco. E apesar, isso aqui é uma conjectura minha, pelo que a gente entende, né, lendo uma interpretação, inclusive uma interpretação majoritária de grandes doutrinadores da Bíblia aí, parece que Zípora não concordava tanto com a circuncisão. E mesmo assim, ela o fez para agradar o Senhor. Deus em primeiro lugar. Independente das nossas convicções, independente das nossas opiniões, aquilo que agrada a Deus é sagrado. Aquilo que agrada a Deus é aquilo e pronto. Nós gostemos ou não.
né, gostando ou não, nós precisamos ser dessa maneira como Zípora. Nessa passagem, ela foi muito pontual e muito necessária. E ela foi uma grande mulher sábia que edificou ali seu lar. Ela não foi tola, ela não foi mesquinha, ela não ajudou Moisés se jogar do precipício, muito pelo contrário, ela tomou um posicionamento e uma atitude que fizeram a diferença na vida de Moisés. Então, tá aí uma personagem que não é muito falada, Zípora, e tá aí uma passagem que não é muito comentada sobre a vida de Moisés. Espero que tenha edificado a sua vida, espero que tenha trazido grandes lições para o seu coração, assim como trouxe para mim. E mais uma vez, uma palavra, uma pequena personagem aí, trazendo uma grande lição sobre obediência. Né, sobre renúncia, sobre sacrifício. Olha que coisa interessante. Essa é a Zípora, a esposa de Moisés. Então, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de acompanhar os próximos capítulos, né, os próximos episódios. Tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, assim como está falando ao meu. Até mais, fica com Deus. Acredito que você gostou. Então, toda semana teremos uma novidade aí nesse novo quadro. Vamos para a agenda da igreja para você conferir os dias de culto? Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares, quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar, temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar, ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape é a igreja da sua família. Já deu like, já compartilhou? Bora alcançar mais vidas? Vamos agora para o quadro aí do nosso amigo Zilton. O quadro ele também está quase encerrando, daqui um dia tem novidade para nós. Zilton, qual que é a canção de hoje? Bom, meus amigos, hoje no nosso Cantando a Palavra, nós iremos falar sobre uma música que ela é muito cantada nos nossos cultos, ela é extremamente conhecida no cenário nacional, que é a Vitorioso És, do Gabriel Guedes. Atualmente, vitória talvez é uma das palavras mais mal usadas e abusadas no meio evangélico, porque nós utilizamos às vezes de algumas narrativas do Antigo Testamento, fazendo interpretações indevidas de relatos de batalhas, como se nós pudéssemos transpor para a nossa vida pessoal cada uma delas. E não é incomum ouvirmos coisas como Deus vai te dar a vitória contra o seu Golias, como se todos nós fôssemos algum tipo de Davi, destacados para um propósito muito específico dentro do plano de Deus. Então, apesar do mau uso, nós também não podemos deixar de falar daquilo que tem sido feito da forma correta. A Bíblia utiliza esse termo de uma maneira muito clara. Quando você olha no Novo Testamento, Paulo vai falar da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Você vai encontrar esse texto em 1 Coríntios 15, de 55 a 57. João fala da vitória de
Cristo sobre o mundo, que é em 1 João 5, 4 e 5, e o próprio Cristo, ele vai afirmar que apesar das nossas aflições, nós devemos ter coragem porque ele venceu o mundo. Então, vitória nesse contexto vem do seu sacrifício, que vence todas as questões que nos afligem, que está em João 16, 33. Então, quando nós afirmamos que a vitória de Cristo ela nos é garantida, o que define a vitória não é o fato de Deus nunca perder, mas sim qual batalha está sendo travada. Porque muitas das vezes nós estamos entrando em batalhas a qual Deus não mandou e Ele não tem a responsabilidade de nos salvar daquilo que nós mesmos estamos buscando, mesmo sabendo que Ele é poderoso para o fazer. O erro daqueles que abusam o termo é aplicar em qualquer batalha, quando nem a Bíblia faz isso de qualquer maneira. Deus ele já é vitorioso sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mundo. E para nós, cristãos, isso é mais do que suficiente. Ele pode nos dar outras vitórias? Certamente, mas quando falamos de vitória garantida para todos nós, nós estamos falando de mundo, pecado e morte. A música Vitorioso És, ela não é uma composição do Gabriel Guedes, mas ela é sim uma composição de Brian Johnson da Bethel Music e de Ben Fielding, Matt Crooker e Ruben Morgan, da equipe da Hillsong, duas grandes igrejas americanas que muitos dos louvores que nós ouvimos, elas são traduzidas para cá. Então, outros artistas, além de Gabriel Guedes, gravaram essa canção e ela se tornou extremamente conhecida no meio das igrejas e também no meio gospel. A música tem como inspiração o texto de 2 Crônicas 20, que relata a história do rei Josafá, que após ouvir a voz de Deus, ele colocou seu povo para cantar e louvar no campo de batalha. E assim os filhos de Amon e Moabe foram derrotados. Você deve lembrar desse relato, mas caso você tenha curiosidade de se aprofundar um pouco mais, o texto está em 2 Crônicas 20 adiante. A letra vai falar o seguinte: lutamos com armas de fé e nada irá resistir, enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. A primeira linha vai nos lembrar das palavras de Paulo na carta de Efésios, onde ele diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Está em Efésios 6,12. Sobre as armas, lembramos dos versículos seguintes que descrevem a armadura de Deus. Por mais que a adoração não seja descrita como cada uma dessas peças, o cultivo de uma vida de fé, ela é pautada na verdade do Evangelho e isso certamente vai incluir cada uma das peças das armaduras do Evangelho, das armaduras de Efésios 6. O teu nome é infalível, os reinos em vão, teu trono acima está. O refrão vai falar sobre a soberania e a superioridade de Deus acima de todos, tudo e todos. Ele está acima de todos os reis, nações, autoridades, qualquer tempo ou circunstância. A continuação vai falar que o inferno não prevaleceu e nada irá nos impedir. Eu te adorarei, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Então aqui nós vamos ter o relato de alguns trechos da Bíblia onde Deus agiu em favor dos seus. Nós temos os relatos da muralha de Jericó, que estremeceram quando os sacerdotes tocaram as trombetas em obediência a Deus em Josué 6. Sobre as cadeias quebrando no relato de Paulo e Silas, que se cantaram na prisão e sobreveio um terremoto e abriu todas as portas em correntes em Atos 16. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. O restante da música ele vai continuar nesse mesmo tom da afirmação do poder e a grandiosidade de Deus. Que vem ao céu também vai nos lembrar da oração do Pai Nosso, conforme Jesus nos ensinou. Quanto ao lado musical, nós não aconselhamos quase ninguém a cantar essa música no tom do Gabriel Guedes. Ela foi adaptada justamente para ele e ele tem uma característica muito peculiar na sua voz. Então é preciso começar lá embaixo para depois as notas crescerem. Isso pode fazer com que a música não se torne tão agradável para quem está ouvindo. Vale muito você pesquisar outras versões para você usar na sua igreja. A original em inglês ela está em Lá, que para mim eu acho que é muito mais confortável para cantar. A mensagem da música ela é belíssima e ela é totalmente fundamentada nas Escrituras. Se você tiver um entendimento de que a vitória de Deus está sobre o mundo, o pecado e a morte, fica muito fácil entender que Ele pode sim vir em nosso favor.
é uma música que vale a pena ser cantada nos cultos, principalmente nos dias aos quais o nosso país tem passado, com tanta notícia de tragédia, de dificuldade, um governo que às vezes não tem atendido as expectativas das pessoas, seja qual for a sua luta ou sofrimento que você está passando, Deus ele não promete para nós necessariamente uma vitória nessa batalha, mas Ele certamente garante que na maior batalha de todas, aquela que somente Ele venceu, que é contra o pecado e a morte, para que o nosso sentimento tivesse fim, Ele estará lá para lutar por nós. Essa é uma verdade que precisa sim ser cantada em nossos cultos e essa é uma canção que está pautada na Bíblia. Diante disso, é sim uma música bíblica. Por mais que as pessoas possam achar que ela vem do worship e que às vezes a repetição faça com que ela não seja tão agradável, ela continua sendo fiel às Escrituras. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Zilton. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Deus vai falar contigo, hein? Meus irmãos, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o tabernáculo. Hoje eu começarei a falar do santo lugar, como eu disse aqui no estudo do tabernáculo. É uma tipologia de Jesus, uma tipologia da igreja, nos ensina como servir a Cristo, como servir a Deus, mas tudo apontava para Jesus. E nós falamos que o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Eu falei há 2 programas atrás, consecutivamente, do átrio. No átrio nós encontramos ali o altar do holocausto, o altar de sacrifício, e a bacia de bronze. Já apliquei, você que perdeu, confere no programa anterior. Hoje nós já vamos falar do santo lugar, que é o segundo compartimento. Logo após nós passarmos pelo altar, que simboliza a cruz, de sermos lavados pela palavra, que era a bacia de bronze, o sacerdote agora entrava no santo lugar. No santo lugar era um pequeno compartimento, alguns acreditam, que a metragem era 10 por 5, somente os sacerdotes poderiam entrar naquele lugar. Quando você entrava no santo lugar, quando o sacerdote entrava ali o clima já mudava um pouco. Por quê? Lá fora, o cheiro de sangue era muito forte por causa dos animais que eram mortos. Agora, quando você entrava no santo lugar, não. Ali até o cheiro mudava, porque um dos elementos que tinha ali, um dos objetos, era o altar de incenso. Então o cheiro ali era agradável, era muito parecido com um cheiro espiritual. As cortinas eram bordadas com querubins, as cortinas eram para proteger o lugar, a visão do adorador, a luz do candeeiro, que era o terceiro elemento que ficava ali, iluminava o ambiente. Ou seja, o santo lugar, irmãos, o nível espiritual já sobe um pouquinho. Ali fala de comunhão, serviço e responsabilidade. Uma vez que você entra no santo lugar, ali você vai encontrar oração, louvor, intercessão e alimento espiritual. Então, espiritualmente falando, você está subindo de fé, está subindo de nível na fé. Lá fora, no átrio, é só a cruz e a limpeza pela palavra. Aqui você já está aprofundando mais. E hoje eu quero falar sobre o primeiro elemento que tem no santo lugar. São 3, a cada programa eu falarei um. Hoje eu falarei sobre a mesa dos pães. Eu quero ler um texto com você, Êxodo 25, verso 30 do 23 ao 30. Vamos ler aqui para a gente aplicar algo bem bacana nesse texto. Diz assim: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para varais para se levar à mesa. Vamos falar então sobre essa mesa de pães. Quando você entrava no santo lugar, você encontrava à sua direita a mesa dos pães. Foi a segunda mobília a ser construída e ficava de frente ao candelabro, tá? Essa mesa era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Agora, o que acontecia nesse lugar? Presta atenção que a gente vai começar a aplicar agora. Nessa mesa
eram colocados 12 pães para os sacerdotes, e eram trocados todo sábado. Todo sábado eram trocados esses pães. Agora, o que simboliza essa mesa dos pães? Lembra que eu falei que tudo aponta aqui para Jesus? Aponta para Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, uma vez que você entrou no santo lugar, agora você vai ser alimentado por Jesus. Agora você vai ser alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. Ali naquele lugar, no santo lugar, quando você quer aumentar a sua fé, ali não cabe aqueles que só querem se alimentar da terra, não. Ali não cabe aqueles que querem saciar a tua fome com as coisas da terra, não. Só entra no santo lugar aqueles que querem ser saciados em Jesus, porque Jesus é o nosso pão vivo, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá força para a gente encarar as dificuldades da vida. O pão que vem do céu nos sustenta. O pão que caiu do céu durou 40 anos para aquele povo vencer o deserto. Elias, quando estava enfermo, quando estava com uma depressão, o anjo deu para ele um pão que veio do céu, e esse pão fez com que ele ficasse fortalecido por 40 dias. Então entenda isso, essa mesa dos pães nos ensina que agora nós seremos fortalecidos, nós seremos alimentados pela palavra do Senhor. Eram 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. E entenda algo, não era para Deus alimentar, porque Deus não vai comer o pão, era para o sacerdote alimentar. Eram quase 2 pães por dia, tinham 12, a semana tem 7 dias, olha irmãos, e eram pães enormes, que pesavam quase 2 quilos. Ou seja, Deus quer nos alimentar, Deus quer nos fortalecer. O sacerdote, antes de ministrar para o povo, primeiro ele tinha que se alimentar do pão de Deus. Então, antes de você querer passar para os outros, você precisa de se alimentar. Antes de nós queremos abençoar os outros, nós precisamos de nos alimentar com o pão que veio do céu. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Deixa eu dar um conselho para você. Todos os dias Deus tem pão novo para nós. Se alimenta desse pão. É esse pão que vai te dar força para você sustentar a tua casa. É o pão vivo, é a palavra, é o Senhor que nos fortalece para a gente aguentar os trancos da vida. Deus tem muito alimento para nós. Todo dia Deus tem um pão para nós. E essa mesa também, ou esses pães, ou melhor, esses pães é chamados pães da presença. Por quê, pastor? Porque eles ficavam na presença de Deus. Porque não basta comer o pão somente, tem que também estar na presença de Deus, tem que estar na presença do Senhor. O pão era colocado em uma mesa. Guarda isso aqui, o pão era colocado na mesa, e mesa fala de comunhão. Porque Deus quer nos alimentar para a gente ter intimidade com Ele, para a gente ter comunhão com o Senhor. Se você ler o livro de Juízes, capítulo 1, ali vai ter um rei que pegava as pessoas, os seus inimigos, cortava os polegares das mãos e dos pés e colocava ele embaixo da mesa para comer migalha. É uma tipologia que o inimigo faz com a gente. O inimigo quer cortar os polegares da mão, por quê? Porque aqui ele não conseguia segurar a espada. E cortar os polegares dos pés, porque a pessoa perde o equilíbrio. É isso que o inimigo quer fazer com a gente. Tirar a espada, tirar o nosso equilíbrio e colocar a gente debaixo da mesa para comer migalha. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma mesa farta. Deus tem para nós um banquete espiritual. Deus tem para nós um pão que vai saciar você. Enquanto o inimigo quer nos colocar debaixo da mesa, se você ler a história de Davi, Davi pega Mefibosete, o homem aleijado dos pés, e leva ele para a sua mesa para comer à vontade. Querido, não importa a sua imperfeição, não importa as suas deficiências, Deus tem sempre uma mesa para você, uma mesa de comunhão, uma mesa de alimento, uma mesa onde Ele vai te fortalecer. E já caminhando para o fim, esse pão teria que ser comido na hora do incenso.
Incenso na Bíblia fala de oração. Leia o Salmo 141, leia Apocalipse capítulo 5, verso 8. Incenso na Bíblia fala de oração. Então, quando você comia esse pão, teria que ser na hora do incenso, ou seja, alimento e oração, palavra e oração, porque uma vez que eu quero subir de nível espiritualmente falando, eu me alimento da palavra, mas eu também oro. E aqui eu encerro. Olha que legal, o sacerdote que comia desse pão, ele tinha em seu peitoral 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E o sacerdote que trocava os pães todo sábado. Aí, o que é legal? Ele simboliza aquilo que Deus faz por nós. Deus, ele nos alimenta e nos carrega em seu peito. Essas 12 pedras aqui simbolizam aquilo que Deus faz por nós. Deus nos carrega pertinho dele no coração e ainda nos sustenta. Querido, vale a pena você ficar no santo lugar. Por quê? Porque aí você vai ter o cuidado de Deus. Ali vai ter a mesa dos pães, você vai ter comunhão, você vai ter força, Deus vai te alimentar, você será saciado pelo pão vivo que caiu do céu. Esse primeiro elemento do santo lugar, a mesa dos pães, é uma tipologia de Jesus, é uma tipologia do alimento e uma tipologia do fortalecimento que Deus tem para nos dar. Sacia-se em Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Hoje nós aprendemos que o santo lugar é onde nós aumentamos o nosso nível de fé, é onde nós nos alimentamos do pão da Tua presença, é onde nós somos saciados. Esse pão é o Senhor Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor tem sempre um alimento para nós, o Senhor nos carrega no peito, o Senhor cuida da gente. Pai, quando nós estamos enfraquecidos, a Tua palavra é que nos fortalece. Essa pessoa que ouviu essa palavra, quem sabe está vivendo dias turbulentos, dias de batalha, dias de tristeza, que essa mensagem venha trazer um novo ânimo, uma força, uma esperança. Cure essa enfermidade. Esse pai de família que está desempregado, abre essa porta, Senhor, que o Senhor venha restaurar o amor nessa família. E essa pessoa que se encontra afastada também do Teu Evangelho, que ela venha se reconciliar. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente termina mais um programa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like e compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Fica com Deus, um abraço, paz do Senhor.